Muito bem, boa tarde a todos. É muito bom recebê-los aqui na nossa roda Egbó, Ubuntu. Esse aqui é o nosso bastão da fala. E na verdade é mais uma fala de abertura, né, de abertura dos caminhos para o festival, de conexão de que o festival ele é partilha e portanto a gente falou sobre essa roda, sobre a importância da gente partilhar no olhar, na fala, na dança e começar esse festival com tambor, com dança, com movimento, para já abrir os caminhos, para já limpar o que a gente precisa, pedir licença, chegar, assentar e agora a gente assenta. Agora a gente senta, a gente vai daqui a pouco comer, né? Porque é isso, a gente está aqui para poder fazer o movimento da fala, o movimento da boca. E é muito bom recebê-las, todas, todes aqui hoje. A gente está com uma convidada muito especial, a Valquíria Rosa. A Val foi nossa curadora no ano passado, na 4ª edição. Nós estamos na 5ª edição do Festival Ubuntu. Olha aí, é uma caminhada, uma longa caminhada e ao mesmo tempo a gente tem muito percurso, muito chão para poder seguir. Mas com fé, com licença, o poder dos orixás, a gente está na luta, a gente está na lida. E a Mônica, nossa diretora artística, está aqui convocando as pessoas. Pessoas, vamos? Também chegou junto na 3ª edição do festival, como curadora. E eu acho que é bom a gente falar desse lugar de território e desse lugar de permanência. Para que as pessoas que foram saibam que elas podem voltar. Para as que chegaram agora, saibam que possam ficar, né? O Osmar também trabalhou com a gente na oficina de hip hop, hoje está na curadoria. Então, para a gente é um prazer ser elo, ser corrente, para que as coisas se multipliquem nesse festival. Porque Ubuntu é sobre coletividade, sobre sociedade, sobre partilha, não é unidade. Então, se a gente pensa só não tem Ubuntu. A gente precisa pensar no coletivo, a gente precisa agir coletivamente. Enquanto eu imaginar que para mim tá bom, o resto não vai estar legal. Eu vou passar o bastão da fala para minha colega, minha parceira, minha amiga. Quebrei o bastão. Mônica Augusto. Quebrou o bastão. Eu amo essa. Bom, gente, acho que primeiro agradecer, né, a presença de cada um aqui, formalmente, né, com as palavras, né, acho que a presença já como é importante, né, o poder que a palavra tem, como ela se manifesta para presentificar a importância dos momentos, né, dentro de um coletivo, dentro de uma roda. E falar de Ubuntu, para mim é um movimento deveria ser um movimento natural da humanidade. É falar sobre humanidade, é falar sobre existência, né? E a gente tem que falar diariamente sobre isso porque, né, a vida da nossa comunidade o tempo inteiro está sendo atacada, né? O tempo inteiro nosso povo está sendo atacado, está sendo exterminado. Então, se permanecer é um ato de presença coletivo, precisa, né, a cada dia se instaurar. Então eu fico muito feliz, né, sempre digo para Amanda, muito feliz com esse convite, vai ser o 3º ano que eu estou, né, porque o Ubuntu é movimento também, então sempre falo para Amanda que é muito gostoso sempre ter novas pessoas chegando, porque é movimento, então certamente outras pessoas chegarão, outras direções acontecerão, porque não é sobre protagonismos, né? É sobre ações, e é importante que seja sobre isso, sobre continuidade,
né? O que é muito difícil se fazer, principalmente em arte. A gente sabe que é muito difícil porque o tempo inteiro a gente vive várias situações de boicote, né? Mas não vamos falar sobre boicotes nessa roda hoje. Vamos falar sobre as potências e possibilidades, né? Mas também eles existem, a gente sabe que tá aí. Que fiquem fora dessa roda. Nesta roda entra a possibilidade. E eu falo bem alto. Esta roda é a roda da potência e da possibilidade. Da alegria, do axé. Axé. É isso que esse festival convoca, é esse lugar quando a gente silencia e quando tiver que falar alto a gente fala também, não é verdade? Gente, eu vou passar a palavra para Val e queria falar quem é Val na minha vida um pouquinho, né? Porque é esse o Ubuntu. Amanda, a gente trabalhou muito tempo juntas, foi minha produtora dentro das companhias onde estive, me chamou, agora vim pra cá, chamei Val pra ser curadora. Val me conheceu lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos lá na faculdade. Faz tempo, né, Val? E há 20 anos atrás, lembro que uma das primeiras coisas, ela nem me conhecia tão bem, e eu lembro que você foi até minha casa me dar um presente de aniversário. Eu não estava em casa e você me deixou um livro. Eu não lembro o nome desse livro ainda. Ações Afirmativas. Ela lembra e eu não lembro. Ei, cabecinha. Ações Afirmativas. Ela deixou esse livro de presente, convocando lugares. Hoje aqui estou, né? Porque são essas pequenas, grandes ações que vão reverberando, né, gente? Era um livro, depois foi um convite para estar lá no Baobá, no coro Baobá, fazendo uma ação lá também, ministrando aulas, num momento onde eu estava iniciando meu processo de dar aulas, onde eu tinha dúvidas, mas na dúvida tinha potência. Então, são pessoas, né? O Ubuntu aí são pessoas que vão confiando no nosso trabalho e nos potencializando. Então é muito bom e é muito significativo, né? E o Ubuntu quer ser isso, né? É espaço que a gente fala de aprendizado também, porque cada um que vai chegando, a gente vai aprendendo e queremos aprender e fazer melhor cada vez. E estamos percebendo que estamos num momento grande aqui, de um grande salto. Então, é isso. Valquíria Rosa, com vocês, o bastão. Ai, você trouxe o bastão. O bastão, e eu queria que isso fosse... Gente, queria que esse fosse, né, ó, a cabaça. Mas era pra grudar aqui, gente. Ó, mas não grudou. Cadê o dupla face? A cabaça falante. Obrigado. Nós conversamos essa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, licença, né, a todas as pessoas que estão aqui. E a gente conversou essa semana, né? E semana passada não foi praticamente um convite, não, foi uma convocação. Val, bom, essas coisas que a gente tá junto, né? E aí a Mônica falou sobre como é que poderia ser o bastão de fala entre nós. Eu falei, vamos numa cabaça, né? Porque a cabaça, ela é muito representativa, ela é redonda, né? Ela também evoca os úteros que nos trouxeram até aqui. Então esse aqui, quando eu parar de falar, eu vou entregar para outras pessoas e as pessoas falam também. Então, primeiro, antes da falação, que também é falação, vou deixar ela aqui. Tambor também fala, né? E aí, conversando com a Mônica, eu falei, vamos cantar uma música, porque a Mônica recebeu esse livro, agora vamos fazer
o que é o Ubuntu, que não é sobre unidade, mas é sobre união, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande de união e unidade. E o Ubuntu é sobre união, né? E a Mônica recebeu esse livro, que é um livro da Cidinha da Silva, que ela, quando ela estava lá em Gueledés, que era Ações Afirmativas, que nós do Coral Baobá, da Associação Baobá, recebemos um lote de livros para poder compartilhar com a nossa comunidade, porque era um momento em que as ações afirmativas estavam sendo colocadas, pensadas, né, há 20 anos atrás, né? Precedeu a cota ainda, a cota veio um pouco depois, as ações afirmativas vieram antes. Então a gente lá tinha um projeto em Gueledés que chamava-se Geração 21 e a gente do Baobá recebeu esses livros para nossa comunidade. Então a Mônica era minha vizinha na Penha, né? Eu sou da Vila Matilde, ela é da Penha, logo a vizinhança é a nossa comunidade. E aí nos conhecemos na PUC nós éramos um grupo pequeno, né, de pessoas pretas que sentíamos tudo o que significa um grupo pequeno de pessoas pretas dentro de uma universidade, né? Aquele rolê todo que não cabe aqui, mas a gente se uniu muito, a gente se reconheceu bastante. Então essa construção de compreender, né, que as nossas crianças, os jovens e nós mulheres adultas também precisamos sempre criar e nos acolher nos espaços de criação e educação, que é a nossa arte, a nossa área aqui, né? Artistas educadores, arte educadoras, com uma perspectiva contracolonial. Eu acho que tem a coisa da descolonização, mas eu estou gostando muito da contracolonialidade. Eu acho que é sobre isso quando a gente se junta aqui. E lá no Baobá, uma das canções que a gente gravou, né, no nosso CD, vocês podem procurar lá, é o único CD que nós temos, mas é muito precioso pra gente, chama-se Gerações Baobá. O repertório de 10 anos com as crianças que escolheram o repertório, porque a gente também não está falando de um tipo de educação que é uma educação popular, é uma educação participativa, é uma educação dialógica, é uma educação antirracista, né? Então, assim, quando eu escolho estar no Baobá com a minha família, eu estou escolhendo também uma educação baseada em relações e em afetos, porque quem cantava no coral eram os nossos vizinhos, né? Pessoas que moram na região. E aí a gente mora lá, a pessoa vai na sua casa. Teve um momento que eu mal tinha casa, porque nós fomos contemplados pelo ponto de cultura. Eu morava numa casa do fundo da nossa casa lá, do nosso quilombo, né, da família Rosa. E aí um amigo falou, olha, se vocês ganharem o edital, vocês vão precisar de um lugar para botar todas as coisas. Onde vocês vão botar? Eu falei, aqui na minha casa, eu saio da minha casa. Nós ganhamos o edital e eu fiquei sem casa, né? Mas aí a nossa casa virou casa da molecada. Então era menina entrando, menino saindo, a gente alugou lugares para ficar. E é sobre isso, sobre as pessoas vizinhas, meninos, meninas, pretas, meninos, pretos, poderem chegar e bater na porta, falar que quer tomar um café, vamos ali, não tenho como ir, põe no carro e vai junto. E a família e as famílias confiarem as suas crianças, né, nesse processo. Então foram uns 15 anos, assim, umas 3 gerações, né, de cantores e cantoras. E essa música que eu vou pra gente fazer aqui, pra gente cantar junto, é um viçungo, né, daquele Canto dos Escravos, né, que é muito bonito e que o Baobá, o Coral Baobá, que era infanto juvenil, a gente não tá com coral hoje, não estamos cantando. Hoje a gente está fazendo política, que é cantar também, né? Política também é cantar, também é arte. Essa música aqui que vocês devem conhecer. Que foi a fonte. Quem conhece? Quem não conhece vai aprender rapidinho, tá? Então, quem conhece? Tá. Então vou ensinar e a gente vai cantar junto um pouquinho. Como é que a gente ensina?
Perguntando e respondendo, né? Pedacinho por pedacinho, depois a gente canta tudo junto, tá? Que foi a fonte. Senhora me disse que foi a fonte. Senhora me disse que foi a fonte. Com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse. Então vamos lá. Que foi a fonte. Que foi a fonte. Senhora me disse que foi a fonte. Senhora me disse que foi a fonte. Com 2 barris, que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Vamos mudar mais um pouquinho, tá? Agora eu vou falar uma frase mais comprida. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte. Não, agora vocês repetem o que eu canto. Tudo, até a gente aprender tudo, tá? Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte. Com 2 barris, que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Foi a fonte, Senhora me disse que foi barris. Ah, já decoraram, agora inteiro. Que gente inteligente. Vamos lá inteiro agora, ó. Eu canto uma e vocês respondem, tá? Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Em pé, vamos lá, em pé, vamos em pé. Agora vamos botar o tambor aqui, tá? A gente está falando sobre fonte e aqui essas árvores maravilhosas, né? Lembrando que eu acho a árvore um negócio incrível, porque a árvore se sustenta de seiva, gente. Você acredita? Um negócio assim tão, né? Se sustenta de água. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Felipe, quer trazer um movimento aí para nós? Opa! Bem, isso. Pera aí. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse que foi a fonte. Senhora me disse que foi a fonte. Tá fácil ou tá difícil esse movimento? Tá fácil, tá difícil? Tá fácil? A música que eu... Tá. Vamos lá, então. Pra que lado que a gente começa? Que foi a fonte.
que foi a fonte, Senhora me disse. Com 2 barris, que foi a fonte, com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Vocês. Que foi a fonte, que foi a fonte, Senhora me disse. Que foi a fonte, com 2 barris. Que foi a fonte, com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse. Mais alto. Vai ficando mais baixinho. Que foi a fonte, Senhora me disse. Que foi a fonte. Continua. Fonte, Senhora. Fecha um pouquinho a roda. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Sussurrando. Que foi a fonte. Que foi a fonte, Senhora me disse. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte com 2 barris. Que foi a fonte, Senhora me disse, com 2 barris. Agora só com a boca fechada assim. Mas também pensar que esse festival, né, importa, né? A gente foi recriando, né? A gente recria a África, né? Tem uma música até do Iluobá que fala que a África foi recriada no Brasil, né? Toda a África, né? Então, pra gente é importante, porque também foi uma fala minha que eu falei que se a gente tem alguma dívida é com as nossas ancestrais, porque se a gente está aqui, alguém atravessou o navio negreiro. Então, como a gente devolve para elas, não é sobre a branquitude, deixa eles lá. Eles excluíram tanto que eles não sabem nem como incluir agora. Mas eles querem ainda, né? Às vezes não basta só colocar a gente em trabalhos, né, achando que está fazendo o antirracismo ou está sendo representada, né? Tem muitos trabalhos que eu sou chamada e eu vejo isso, assim. Não vamos chamar a Beth, né? Porque é lá, presidente do Iluobá e tal, né? Então a gente tem agora uma representatividade. Agora tudo bem, tá tudo certo. E não é assim. E eu percebo isso, né? Então também a gente repensar mesmo. A gente tem histórias, né, desde a travessia até agora, é muito importante, né? Para criar, a gente tem, sei lá, a próxima geração da minha filha, talvez ainda, depois outra, depois outra, depois outra. Que é isso que a gente faz também num trabalho que eu tenho com o Iluobá. A ideia é essa, que a gente faça esse trabalho, né? Inclusive, um compromisso importante que é recontar a história do Brasil, né? Porque essa história a gente não, como diz nessa história a gente não caiu, né? 13 de maio, 1º de abril, essa história a gente não caiu. Então essa é a ideia também, né? Então também nesse festival é importante também, como uma pessoa que produz arte preta, né? Também é importante, porque com certeza eu vou ver muitas coisas aqui que eu vou querer levar para dentro do Iluobá, né?
porque lá nós somos 420 mulheres negras hoje, né? Que a gente teve que fazer um processo de enegrecer um trabalho negro. A escravidão é tão bem articulada, né? Foi tão bem articulada que a gente teve que fazer um trabalho, enegrecer um trabalho que é negro, né? Hoje somos 420 mulheres negras, né? Homens também, tem homens dentro do Ilubá, poucos, mas tem homens dentro do Ilu. Então também tem esse compromisso com a educação e as narrativas e os olhares, e as produções, as ferramentas, por nós mesmos, né? Porque a gente não precisa mais, como eu falo também, se a gente quiser escrever um pós-doutorado, né, que na minha época provavelmente da Val também não tinha ainda, hoje se a gente quiser a nossa bibliografia toda de pessoas negras, a gente tem. Na nossa época não tinha ainda, né? Eu não preciso ter outras referências, já tem muitas produções intelectuais, né, também. Então é isso, então para mim foi importante, né, porque aqui eu vou entender também, eu moro na Casa Verde, né, eu nasci na Brasilândia, mas eu moro na Casa Verde agora, eu tô voltando, né, eu fui para Bela Vista e fui voltando, agora eu tô na Casa Verde, talvez eu vá lá para Freguesia do Ar, minha mãe mora lá ainda também, eu nasci na Brasilândia, né. Minha família toda mora para lá também. Então, talvez o processo tenha a palavra sankofa, né? E eu gosto da palavra sanconfiar, né? A gente precisa confiar nas potências da gente mesmo. É difícil, a gente tem tudo para não, né? Foi difícil. Pensa em atravessar o navio negreiro. Aí pensou? Então a gente é no nosso tempo, é o tempo de Iroko, não é no tempo de Cronos, né? Também. Então, para mim foi importante, está sendo importante, porque aqui eu vou vir todo dia aqui e também olhar, né? Porque como eu não estou muito também, eu estou entre o centro, né? O Ilubá está no centro também, né? A periferia vem todo mundo, tem o sul, o norte e tal. A gente é que nem Mano Brown. A gente vai ficando, né, conhecido por causa das próprias mulheres, né? São muitas mulheres pensando ali. Eu não carrego aquilo sozinho. Hoje somos 23 mulheres na coordenação, mas elas produzem muitas coisas, né? Então, é importante estar nesse festival, porque também é isso. O Ilu pretende fazer os seus festivais também. E aqui eu vou ter oportunidade de conhecer de perto, né, o trabalho que a gente chama de periferia, mas é um trabalho para o mundo, né, na verdade. Então, é isso. Vou passar aqui a cabaça, agradeço aí o convite. E aí depois eu vi Val, eu falei, eu fui curadora também, enfim. E aí aqui também encontrei meu vizinho, encontrei como que ele chama? Esqueci o nome dele. Que tava dançando, tava aqui, Jamal, que eu conheci muito pequenininha, a mãe dele tocava no Ilubá, depois eu tornei professora dele, ele queria aprender, tá? Ali ele, e aí, mas ele era muito pequenininho, era muito mesmo, assim. Eu vou passar aqui a cabaça pra Jéssica. Passa o mic aí também, o microfone. Também. Gruda essa roupinha. Obrigada. E a gente também está trabalhando num outro projeto também, juntas. Oi, tá danado. Aqui? Que é bom. Mojubá, bom dia para todo mundo. Bom dia. Tô de óculos. Mojubá, bom dia, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, assim, poder participar dessa roda. Acho que esse poder fazer parte de alguma maneira, participar, né, da possibilidade de assistir tantos grupos interessantes, tanta coisa bonita assim que chega pra gente assistir e pensar aquilombamentos nas artes, na cultura, mas na vida, né, da gente. Escutar as mais velhas é sempre uma alegria muito grande. Eu falo muito pra Beth que eu finjo naturalidade quando eu tô perto dela. Mas ela é uma referência muito grande para mim, pessoa que eu admiro muito. Também Mônica, são pessoas que eu admiro muito, então eu tenho uma alegria muito grande de estar perto. Acho chave, assim, esse nome, né, Ubuntu,
Em Yorubá, acho que a palavra que me traz mais perto é Ebé mesmo, dessa palavra, que é pensar a sociedade, pensar a comunidade, pensar estar junto, viver o junto, né? E pensar o junto dentro das comunidades pretas, assim, é lindo, é desafiador e é realmente necessário, né? Esse espaço do aquilombamento preto, que não é recente que a gente faz isso, né? A gente tá junto, tá buscando existências e resistências. Eu falei, falando aqui, né? Falei rapidinho, acho que é interessante, a gente usa bastante a palavra resistência e é tudo junto, mas tem boa parte das práticas que a gente faz é existência, né? É a fruição, assim, é a delícia de comer junto, de dançar junto, de se enamorar, de conversar, de criar estéticas, poéticas, éticas, tretar também, que a gente, quando tá junto, a gente treta também. É muito lindo chegar aqui e encontrar o Felipe Cirilo, assim, que é uma pessoa que eu também admiro pra caramba, a Cili, né? Que eu já conheço desde outros carnavais aí, lutando, né? Essa dança-ataque que toca tanto a gente, assim, né? Nas suas querências, nos seus desarmes. Acho que... Alegria te ver. É uma alegria te ver, sempre é uma alegria te ver. Então, acho que é isso, assim, uma beleza, tá junto, poder comer junto, pensar junto, assistir coisa bonita. A gente sempre quer maior, né? Eu acho que a fome da gente é muito grande, é uma fome de Exu mesmo, de querer comer muito, né? Então, a gente vê o festival e fala, nossa, tem tanta coisa boa, queremos mais espaço, queremos mais tempo, mas 3 dias é pouco para nós, né? Porque é isso, assim, eu falo, repito, as coisas mais interessantes que têm acontecido nas artes hoje têm acontecido nas periferias, né? E é interessante, assim, quando a gente assiste os vídeos que as pessoas mandaram para participar do festival, você fala assim, nossa, cabe todo mundo, assim, cabe todo mundo, não tem ninguém que deveria ou ficaria de fora, assim, todo mundo podia estar. Eu acho que é sobre isso também, até a gente pensar mesmo essas ideias da seleção e como que a gente pensa o tamo junto, né? Como que as artes, as teatralidades, as performances, as músicas, as danças, há algum tempo tem pensado outra forma de reunião em que todo mundo cabe nas artes. Assim, todo mundo pode chegar, todo mundo pode tocar, todo mundo pode dançar, né? Esse lugar do artista como um ser específico, assim, acho que a gente já tem quebrado bastante tempo, assim. Apesar de um certo labor que pode ter nas artes que a gente vai vendo, né? Uma certa dedicação ali, mas a arte, ela está nas nossas casas. As artes estão nas nossas criações com ferro, nas nossas criações com a terra. As artes, ela tá no nosso campo expandido da cultura. A arte está no nosso chuveiro, está no lavar a casa, as artes está em tudo, né? Então, até mesmo pensar, né? A gente tem algumas escolas de artes que dão os diplomas pra gente, né? Ou não dão diploma pra gente. Ninguém dá nada, né? Na real, ninguém dá nada, assim. Mas a gente tem alguns espaços que legitimam o fazer artístico, né? A gente sabe disso. E a luta que a gente tem para ocupar esses espaços. Mas quando a gente abre um pouco, a gente vai ver que as escolas na cidade de São Paulo, elas são múltiplas e diversas, né? Tipo, a escola do Candomblé é uma escola artística. A escola da Educafro é uma escola artística. A escola do Jongo é uma escola artística. A escola do Batuque, a capoeira é uma escola artística. Os movimentos de luta, as reuniões,
os grupos de aquilombamento são escolas artísticas, né? A gente não pode perder essa dimensão do que é a nossa formação, inclusive dentro das nossas casas, né? Para as nossas artes, né? E quanto essas afrocorrespondências, elas geram estéticas para a gente, referenciam as nossas artes e também nos ajudam a responder quando os olhos que não conseguem ver as nossas práticas ou que veem as nossas práticas como menor e que muitas vezes estão na seleção dos prêmios, dos editais, que nos colocam fora dos editais, né? Como que a gente responde isso a partir de uma estética que não é baseada no norte global, né? Mas que é construída num campo negro, né? Num campo de afrocorrespondências e de estéticas, assim. Falei um monte, deixa eu passar aqui. A cabaça, ó. Sim. Olá, gente. O Mickey. Bom dia ou bom início de tarde, né, a todos, todas e todes. Primeiramente eu queria dar os parabéns, né, para toda a equipe de organização do festival. Vou repetir novamente que para mim é uma honra estar pela segunda vez no festival. A primeira vez foi como uma oficineiro, né, eu dei uma oficina no Céu Paraisópolis, em que eu trouxe um pouco da questão das danças sociais, mas as danças sociais praticadas nos bailes nostalgia dos anos 70 e 80, né? Que é o que eu tenho como base para mim dentro da cultura que eu pertenço, que é o hip hop, que também é uma cultura de resistência, de resiliência, de luta todo dia também, porque e foi muito legal chegar no festival e saber que tinha um eixo específico para a cultura hip hop. Para mim isso foi muito representativo, assim, quando eu cheguei e falei, poxa, né, foi pensado um eixo para a cultura a qual eu pertenço. Isso para mim é muito importante e gratificante de saber que é uma cultura não tão antiga. O hip hop aqui no Brasil, 40 anos, né, é novo ainda, mas a gente sempre vem tentando manter a essência do hip hop, que é o amor, a paz, a união, a diversão e a troca de experiência. Isso que é o hip hop para mim e para a galera que traz essa essência toda através dos elementos dentro da cultura, né? A seleção foi muito difícil mesmo, né? Tomo a voz aqui das minhas irmãs aqui, que foi muito difícil selecionar 2 trabalhos, né? E eu cheguei numa lista final com 6. Aí eu ficava toda hora mudando a lista, né? Mas eu fiquei muito feliz, foi um sofrimento legal, porque eu falei, puxa, tanta gente preta, potente, com trabalhos maravilhosos, é bom a gente ver isso também, né? Porque muitas vezes é isso, os outros editais a gente sabe, né? Às vezes tem questão de cota lá, mas é difícil, gente, é muito difícil a gente estar dentro, assim, né? E ver um festival que abre um outro olhar, uma outra porta, né, dando essas oportunidades, né, e eu faço votos de verdade, assim, que o festival chegue num patamar, assim, que contemple muito mais pessoas mesmo, assim, para poder trazer mais o povo preto com seus trabalhos, e são trabalhos verdadeiros, genuínos, coisa que você olha e fala, você sente isso no corpo também, quando você está lá vendo os vídeos, a fala das pessoas falando sobre o seu trabalho, o seu envolvimento com a comunidade, a gente se reconhece no trabalho dessas pessoas também, que a gente também faz pelo mesmo caminho, né? Então a gente sabe que é um pedaço da gente também, além de ser um pedaço dos nossos ancestrais que a gente traz com a gente já, né? Um pedaço não, um todo, na verdade, né? Mas a gente vê que tem outros irmãos e irmãs que também estão trazendo
essa bagagem para compartilhar com as pessoas, né? E então, assim, muito feliz em participar, muito honrado, né? Espero que eu volte também num outro lugar, não sei ainda, no 6º, 7º, 8º, né? E foi muito bom também eu ver algumas coisas que chegaram de pessoas também que já passaram por mim em algum momento da vida, em sala de aula, em troca. É muito bom também ver isso também, sabe? Você vê que você se sente um pedacinho do trabalho do outro, assim, né? Mas, então, para mim, isso já abarca tudo o que é o nome do festival. Todas essas questões que eu falei aqui, né? Porque a cultura hip hop é uma cultura que ela é de vivência. Você tem que estar dentro dela, vivendo, e ela é ensinada na oralidade. Ela não tem um livro, não tem um método, não tem uma cartilha, o hip hop, né? E isso, para mim, já de estar em comunidade, de estar junto, já se faz assim, por igual com o nome do festival, né? É uma cultura que eu aprendi a ser eu, né? Tirando a minha maior referência, que é a minha mãe, que foi uma mulher preta, criou 10 filhos sozinha e nos mostrou o caminho, né? E tá com a gente, apesar de fisicamente não estar mais presente, mas espiritualmente, com certeza, ela tá me acompanhando, e meus 9 irmãos, onde a gente for. Então, assim, minha mãe e o hip hop me moldaram e me formaram o que eu sou. Meu guerreiro vai limpando os meus caminhos.